A 11ª hora. The Freedom. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da 11ª hora. Yay! Estamos de volta, pessoal. Finalmente! Ora, desde já eu queria agradecer a toda a gente que tem ouvido o podcast. Sei que já faz algum tempo que nós não gravamos um episódio, embora eu tenha feito alguns uploads recentemente. E também vou fazer alusão ao porquê de termos mudado um bocado o formato, porque era uma coisa que já tínhamos pensado. A parte do vídeo é sem dúvida interessante, mas nós o que pretendemos fazer é mais um podcast áudio e que futuramente também vai estar disponível no Spotify. Verdade? Pá, e decidimos fazer assim porque é muito mais simples para nós trabalhar desta forma do que com vídeo. Isto, cada um de nós, para além do podcast, tem outros trabalhos. E não é só isso, também demora imenso tempo a fazer upload de Sim, vídeo, sim. porque é super pesado. Portanto, em vez de, por exemplo, nós dizemos que queremos fazer upload de um vídeo à segunda-feira, acabamos sempre por ter o vídeo pronto à quinta, só porque demoramos 4 dias quase a fazer upload. Mas pronto, Exatamente. isso são detalhes que, enfim, não vale a pena. Este é o Mas vosso pronto. novo podcast, a 11ª hora. Bem-vindos. Aqui tratamos todo tipo de temas, sem tabus, e como diz o nosso mote, é assim que se diz? Que é um O monte. nosso nem sei se é I'm assim. confused. Pronto, o nosso lema, vamos dizer assim, o nosso lema, Mouro! É isso que tu Mouro, queres, sim. Mouro. O nosso lema, basicamente, Mouro, em inglês, Sim. é Um por todos e todos por um. não. Não. O melhor podcast de Portugal. Não, estou a brincar. O melhor podcast de dia. Portugal no estrangeiro. De Lisboa a Portugal. Exatamente. O melhor podcast sem... não, basicamente tratamos todos os tipos de temas e abordamos todas as questões num outro nível de consciência. Porquê? E isto é só a minha opinião. Eu gosto de pesquisar sobre tudo e mais alguma coisa. Quer seja considerado pela população teoria da conspiração ou não, eu não quero saber. Eu gosto de pesquisar. É isso que me dá prazer mesmo. É encontrar informação, cruzar dados e formar a minha opinião no fim. Exatamente. E acho que é assim que devia funcionar sempre, para que as pessoas Exatamente. possam chegar a uma conclusão mais... eu diria mais próxima daquilo que seria A verdade. a verdade. Teoricamente, sim. Portanto, dito isto... Eu ia dizer, queres apresentar o tema 2 e tu, tal, logo. Não, já sabes que eu estou sempre preparado. sei. Sempre pronto para a ação, não é? Como costumamos dizer. Damn! Damn. Portanto, olha, por favor, apresenta o tema 2. O nosso tema de hoje vai ser, não sei se vocês já ouviram falar, das cidades de 15 minutos em português, ou então em inglês, se quiserem, 15 Minute City ou Smart Cities, ou seja, cidades inteligentes. Então, o que é que são e de onde é que nasceu este conceito das cidades inteligentes? É um conceito que já tem algum tempo, bastante tempo até, mas que foi muito divulgado e difundido pelo Fórum Económico Mundial nos últimos tempos. E qual é o conceito das cidades de 15 minutos? As cidades de 15 minutos é um conceito de urbanização onde a maior parte das necessidades estão no raio de ação em tempo de 15 minutos, ou seja, percorridos a pé ou de bicicleta. Portanto, estes pequenos núcleos ou cidades dispõem de centros de trabalho, ou então locais de trabalho, se quiserem, supermercados, educação, ou seja, escolas, neste caso, escolas, liceus, centros de saúde ou hospitais e áreas de lazer. Tudo dentro do mesmo desse mesmo perímetro. Queres então dar algum exemplo de cidades que já estejam neste formato, por assim dizer? Assim, segundo a minha pesquisa, há algumas, um bocado assim à volta do mundo. Temos, por exemplo, Barcelona, Bogotá, Buenos Aires, Melbourne, Milão, Paris e Portland. Estas são as principais que me aparecem nas minhas pesquisas. Obviamente que já há várias, digamos, um bocado por todo lado, mas estas acho que são as mais importantes, entre aspas, ou então que têm os pontos essenciais
que são necessários para serem considerados Que já foram 15 desenvolvidas um minute bocado cities mesmo. neste tipo de arquitetura, de Sim, organização exatamente. urbana. Acho que é isso que queres dizer. Sim. Quais seriam os objetivos desta cidade? E aqui, neste caso, estamos a falar de objetivos positivos destas cidades. São espaços pensados para que, ou seja, o morador tenha tudo à sua disposição num raio de 15 de minutos. 15 minutos. Totalmente. Essencialmente é isso. E quais são os outros objetivos que estão subjacentes a isso? É a redução do uso do automóvel. Essencialmente é isso. Ou seja, são muito pensadas a nível de proteção ambiental. E também é uma coisa que eu esqueci-me de acrescentar há pouco, é que são núcleos urbanos que serão teoricamente terão bastantes áreas verdes também. Sim, esses são alguns dos pontos positivos. Exatamente. Mas essencialmente o objetivo das cidades é isso. Estas cidades são pensadas e a ideia para elas surgiu também tendo em conta o futuro eventual que possamos ter prevendo catástrofes naturais, por exemplo, pandemias. E eu agora, depois com esta parte da pandemia, vou entrar aqui num outro tema. Conflitos internacionais e pretendem resguardar também, em parte, a segurança das populações. Em relação à pandemia, porque é que eu fiz um parênteses aqui? Porque, teoricamente, alegadamente também, podemos dizer, Sim, convém. que a pandemia foi basicamente, um veículo para que a ideia das cidades de 15 minutos começassem a ser postas em prática, apesar de já há algum tempo que esta ideia tem vindo a ser difundida. Sim, em teoria já existe há algum tempo. Sim, exatamente. E até muito recentemente, acho que foi em 2018, se não estou em erro, 2018, 2019, que o Presidente da Câmara de Paris começou a pôr, em Paris precisamente, esta ideia em prática, e depois nós vamos deixar links na descrição que vos podem guiar mais sobre o assunto e que vos podem dar mais pistas sobre este assunto e informar-vos. O que é que pode ser mais dito sobre isto, sobre a parte positiva disto? Sim, porque nem tudo nisto é positivo, obviamente. Segundo as nossas pesquisas. Segundo as nossas pesquisas. Mas é essencialmente isso. Concentrar as pessoas num certo núcleo onde elas possam ser autónomas sem necessitarem de fazer de se deslocarem em longas distâncias. Convém salientar, e como eu disse há bocado, que o uso do automóvel é inexistente, ou teoricamente inexistente, dentro destes núcleos. E que, por acaso, há um acontecimento recente, que foi a segunda-feira passada, ou seja, no dia 27 de março, foi aprovada pela União Europeia, para quem não sabe, o fim da venda de carros novos a gasolina, ou seja, combustíveis fósseis, a partir de 2035. Uhum. Portanto, ao horizonte de 2035. Outro dos aspectos destas cidades é que serão cidades completamente inteligentes. O que é que isto quer dizer? Povoadas de câmaras, de pontos não sei se podemos dizer pontos Wi-Fi, mas pontos conectados à internet 24 horas por dia. Sim, é como se basicamente nós agora pegássemos em todas as casas com internet e fizéssemos basicamente de uma cidade um ponto de internet gigante. Exatamente. Cheio de câmaras e de por exemplo, as pessoas com as câmaras, a cara delas vai ser reconhecida e Sim. Basicamente em tempo real. Reconhecimento facial. Ou seja, o governo e todas as entidades acima de nós, vamos dizer, vão saber o que é que vocês estão a fazer em tempo real, vão saber onde é que vocês estão, o que é que vocês estão a gastar e por aí adiante. Desculpa, foi só uma parte. Ok, e já... Uou! Estás bem? O que foi?
Vais cortar isto? É? Eu Não, assustei. isto é hilariante, a minha cadela está aqui. Por Acho que ela favor. já está a sentir a pressão daquilo que nós estamos a dizer. Estás bem? Coitadinha. Ok? Ah, Ok. como estava a dizer, a nível de. Eu pensei ao início, agora o teu telemóvel a tocar o assim. Não há É problema. muito estranho. No, como estávamos a dizer, vão ser cidades completamente conectadas 24 horas por dia. E nós também já podemos ver isso atualmente quando vamos, por exemplo, a centros comerciais. Então, estou-me agora a lembrar desse exemplo. Em que vês pontos de conexão um bocado em todo o lado. E pá, teoricamente, mesmo quando não esteja um ponto de conexão Wi-Fi, tens free Wi-Fi ou tipo, pontos ligados aos próprios operadores, mesmo que não sejam ativados a partir do teu próprio telefone. São ativados a partir do exterior, mas que estão um pouco por todo lado. Até numa cidade a meia hora da nossa casa, vocês chegam lá à tal cidade e se quiserem internet, seja onde for, na cidade só têm que se ligar teoricamente à internet da cidade. Isto foi cidade muitas vezes. E vocês basicamente têm acesso ao que vocês quiserem, né? Portanto, ou seja, não é só em cidades como Paris que isso vai acontecer, é um bocadinho por todo lado, porque obviamente nós Sim, não vivemos sequer mesmo para quem vive nas montanhas como como nós. é o nosso caso, já vemos muito isso mesmo aqui. Até em cinemas, houve uma vez que nós fomos a um cinema em específico, se não estou em erro, foi em Dijon, que nós estávamos na parte de fora do cinema, ou seja, não é como em Portugal, vocês não podem entrar na sala assim livremente, vamos dizer, vocês têm que ficar à espera que a sala seja aberta para vocês. E então estávamos à espera para entrar e tinha pontos de carreguem o vosso telemóvel, ou seja, vocês só tinham que pousar o telefone em cima de uma mesa e aquilo carregava teoricamente automaticamente o vosso telefone É por, e tinham internet grátis e não sei o quê, ou seja, normalmente já... por NFC é carregamento automático. Sim. Ou Near Field Connection, acho Sim, que é o é Near algo do Field, género, uma coisa sim. desse género. Não sei se queres agora falar dos pontos, porque o que é importante também salientar é que nós já entramos, aliás, na época da inteligência artificial. E tem algumas questões que têm sido levantadas a esse respeito que acho que são importantes discutir. Portanto, não sei se queres. Eu, por acaso, ontem à noite tinha feito uma espécie de... Nem foi um gráfico, foi simplesmente ideias que me vieram à cabeça com o desenvolvimento da inteligência artificial e tenho aqui alguns pontos. Não estão propriamente desenvolvidos, embora eu pessoalmente queira um dia fazer um episódio mesmo sobre este tema, sobre a inteligência artificial e onde é que ela nos vai levar, teoricamente, porque é um bocado... É possível prever mais ou menos o andamento desta situação. Sim, até nós já tínhamos discutido um bocado isso, mesmo em relação à forma como a inteligência artificial se vai manifestar na arte e o impacto que vai ter, por exemplo, também a nível de, sei lá, da arte no geral, mas por exemplo Sim. da música também, do cinema e mesmo da vida social no geral. Sim, é como a inteligência artificial, o tal AI, basicamente está a dominar um bocado todas as áreas da vida e eu gostava, agora não me vou alongar muito, mas gostava de fazer um episódio que falasse um bocado mais sobre isso, porque acho que há também artistas que estão a sofrer com esta nova onda de, não sei, desenvolvimento deste tipo de artes, digamos, ou de inteligências artificiais, e é importante salientar que nem tudo é bom. Pelo menos é aquilo que eu sinto. Temos colegas nossos que são artistas e estão um bocado receosos daquilo que a inteligência artificial pode trazer. Pronto, portanto, esperem provavelmente, não sei quando, não posso prometer uma data, mas brevemente, provavelmente vamos falar sobre isto. E aquilo que eu por acaso tinha escrito aqui ontem à noite foi que o desenvolvimento da inteligência artificial, segundo o meu cérebrozinho, vai desenvolver, como já temos, tecnologias de reconhecimento facial. Vai haver problemas também com segurança cibernética, cybersecurity, por exemplo, cybercrime, ou seja, crime cibernético. Os nossos dados vão ser vendidos a grandes empresas que nós nem sequer sabemos que é que eles vão... Sim, exatamente. Já acontece. Sim, mas cada vez mais. Mas já acontece. Estão a ser vendidos a empresas que nós não fazemos a mínima das ideias que é que eles querem fazer com aquilo, teoricamente, porque não me quero alongar mais no assunto, por agora. E depois temos também o controle digital, que isso depois
tem a ver também com as tais cidades inteligentes, Sim, e a digamos. identidade digital. Exatamente. E eu também tinha posto aqui mais um ponto, que era a inteligência artificial mais a maquinaria no geral. Ou seja, pode haver daqui para a frente, como já existe, mas muito mais daqui para a frente, uma espécie de ligação entre a inteligência artificial e a maquinaria, de forma a anular o ser humano e a fazer com que esses dois pontos dominem o ser humano. Sim, Percebes? já podemos um bocado também ver isso, por exemplo, nas caixas de supermercado, caixas automáticas, onde são substituídas Pelas máquinas. pelas caixas automáticas, precisamente. Com a premissa que é um serviço mais rápido, mas é sempre algo que é super questionável. E outra coisa que também seria de salientar é a maneira como, por exemplo, já não sei quem ao certo quem falou, mas tem sido falado por aí que tendo em conta a nossa pegada de carbono, pegada, peço desculpa. Pegada. A nossa. Sim, pegada de carbono, sim. Sim. Porque a questão é sempre que eu estou habituado a dizer esses termos em inglês. Mas como estamos a fazer um podcast português e para portugueses, estava a falar na nossa pegada de carbono, disse Sim, bem agora, exatamente. pegada de carbono, que supostamente através da nossa identidade digital estaríamos limitados, por exemplo, a nível de consumo de certos alimentos, sei lá, de certos produtos, que teriam um limite por mês, por semana, por dia, isso não se sabe ainda, em que, por exemplo, iríamos ao supermercado e aquilo os alimentos estariam como estão agora, não é? Mas que, por exemplo, teríamos um código ligado ao nosso telefone ou uma coisa do género, e que consoante a nossa utilização e a nossa pegada de carbono, justamente, os alimentos, poderíamos ter acesso ou não a esses mesmos alimentos, ou a determinados alimentos, teríamos acesso a determinados alimentos, mas não a outros, consoante o nosso consumo mensal. O que é algo, a meu ver, preocupante. Bastante. E que ninguém pensa. Ou muita gente pensa, mas não diz nada. Porque acha que é tudo uma teoria da conspiração. Yeah. No entanto, pode ser visto como tal, mas o que é certo é que está escrito e eles falam disso no Fórum Económico Mundial e discutem disso todos os dias. Portanto, se é algo que está desenhado e de alguma forma estruturado e posto no papel, acho que é algo que devemos prestar atenção. Eu por acaso lembrei-me, ainda bem que falaste sobre isso. Eu lembrei-me de quando li algumas partes do programa da Agenda 2030, há uns tempos atrás. Eu lembro-me Que é? Tens de explicar. Explica um bocado para as pessoas. A Agenda Para quem não 2030, sabe. teoricamente, é uma espécie de... Eu nem sei como é que é de explicar isto. É um conjunto de medidas. Sim, é uma espécie... É uma espécie, sim, é uma espécie de medidas que querem que sejam aplicadas até 2030 pelo Fórum Económico Mundial. E que Sr. tem... Klaus Schwab, né? Sim, Que exatamente. escreveu o livro. Exato. Que englobam um bocado tudo. Saúde, economia, vida de todos os dias, tudo e mais alguma coisa que vocês possam imaginar. E por acaso eles estavam a falar sobre um sistema que, se não estou em erro, já existe em países nórdicos, que é o sistema de pontos. Sim. Pontos de crédito social. Sim, crédito social, exatamente. Existe na China, aparentemente. Sim, também. existe na China e, se não estou em erro, está em processo de avaliação, se não estou em erro, em países nórdicos. Sim, e na Polónia, Exatamente. com os pontos sobre a reciclagem. Exato, é exatamente isso que eu ia dizer. penso. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Em que basicamente as pessoas recebem pontos sociais, digamos, se fazem ou não bem a sua reciclagem das embalagens da vida de todos os dias, não é? Assim, as pessoas pensam... As pessoas olham para isto, eu acho, e assim com um bocado de leviandade, desculpa eu cortar-te a palavra, mas Não, assim não. para complementar, assim, de uma forma um bocado ligeira, como, sim, sem dúvida que é um sistema de incentivo para as pessoas terem, vamos dizer, um bom comportamento a nível social e respeitarem, ok. Mas o problema é que acaba por ser um bocado limitante para cada Sim, um, exatamente. para teres, ou seja, as pessoas acabam por perder um bocado o direito de fazerem ou não as coisas, porque, ok, por muito que seja bom e positivo reciclar,
Eu acho que cada um tem que ter por si próprio a consciência de o fazer e não ter isso como uma obrigação, porque vão perder pontos sociais. E a minha questão é, se eles estão com esses tais pontos sociais, o que é que isso vai levar daqui para a frente? Como é que eles vão pegar nesses pontos sociais e o que é que isso eles pode vão... originar daqui Sim, para exatamente. O que é que vai acontecer daqui para a frente? Qual vai ser a evolução desses tais pontos sociais, certo? Ou seja, se eles agora pegam na parte da reciclagem, quem me diz que daqui a 7 anos não vão pegar em... sei lá, em coisas de todos os dias, não sei. Pá, o que Opá, por exemplo, controlarem a tua emissão de a tua pegada de carbono e depois cortam-te nos teus pontos porque basicamente comeste demasiada carne vermelha, por exemplo. Ou opá, coisas assim do género que, a meu ver, cortam a liberdade de cada um. E as pessoas veem isto como algo extremamente positivo, extremamente bom. É muito bom, muito... Não. Porque eu acho que, no fundo, o ser humano tem que ter o direito de ter a sua liberdade pessoal e de escolha. E Exatamente. se começarem a cortar aos poucos a nossa liberdade pessoal, a nossa liberdade de escolha a todos os níveis, então quer dizer que eles, ou seja, governos e seja lá quem for, pode começar a cortar tudo de maneira a que tu um dia não tenhas qualquer tipo de Sim, liberdade. e não é só. Acho que também é importante dizer que não é só os governos, é mais as corporações que estão por trás. Sim, Porque, ok, mas... para quem não sabe, os governos hoje, eles de governos têm muito pouco. Porque eles só representam basicamente as multinacionais que estão por trás e os grandes gestores de fundos, essencialmente. Para quem não Exatamente. sabe, mas acho que uma grande parte das pessoas, de certa forma, já está consciente disso, ou assim eu espero, pelo menos. Mas é isso. E sabendo que são grandes corporações que estão por trás, normalmente a intenção deles, acima de tudo, é ganhar dinheiro. Não é mais nada, é lucro. Tudo o que é implementado no sistema de hoje em dia tem como objetivo o lucro. E é por isso que eles fazem o que fazem. E para conseguirem ter mais e mais e cada vez mais controle sobre o fluxo sobretudo sobre o fluxo económico. Normalmente quem gera esse tipo de coisas e quem promove este tipo de coisas são corporações que estão por detrás dos governos e ganham muito dinheiro a implementar este tipo a criar este tipo de projetos para poderem seguir as pessoas de certa forma e controlarem a maneira como as pessoas gerem a sua vida pessoal e diária para poderem daí tirar dividendos e lucros. Basicamente é esse o objetivo. E eles alegam e fazem alusão às questões, por exemplo, ambientais e às questões de possíveis catástrofes que daí podem advir, por exemplo, coisas desse género, para implementarem certos modos de vida e obrigarem, entre aspas, mas está subentendido, as pessoas a seguirem determinados caminhos para que eles possam tirar cada vez mais e mais e mais lucro. Porque as sociedades reinventam-se e é um bocado nesse sentido que é um pouco a maneira como eles se organizam. Do meu lado, por acaso, eu estive a fazer um bocado de pesquisa também e até fui para o YouTube ver se havia pessoal que estava a falar sobre esta história. Há muita gente que fala sobre isto. O problema é que o fluxo de visualizações é muito pouco, porque as pessoas, a maior parte delas diz que isto é tudo uma teoria da conspiração e não sei o quê, não se querem alongar, não querem ouvir o que as pessoas têm para dizer. Portanto, eu ouvi o psicólogo Jordan Peterson. Muitas das pessoas não gostam das opiniões dele. Eu não quero saber mais. Acho que é importante dizer que não estamos aqui para fazer política da identidade, Sim, como se exatamente. costuma dizer. Identity politics, ou seja, não estamos aqui para ver se ela é de esquerda, direita, centro, meio, Isso baixo, não me cima. interessa minimamente. Não é isso que interessa, é ouvir o que ele tem para dizer e a partir daí formalizar uma opinião. Sim, porque ele foi fazer do seu lado também pesquisas em relação a esta história e ele foi ver algumas políticas específicas que vão ser implementadas nestas cidades de 15 minutos daqui para a frente. E uma delas é reduzir o consumo de calorias diárias para 2.500 calorias por pessoa.
Há pessoas que comem mais do que 2.500 calorias, dependendo se são homens ou mulheres, ou do seu físico, ou seja lá o que for. Acho que reduzir o consumo de calorias é mais uma vez aquilo que eu estava a falar sobre o tal corte de liberdade de cada um, certo? Exatamente. Porque se queres comer mais, queres comer menos, comes menos. É a tua escolha. Ninguém te pode basicamente obrigar a fazer uma cena ou outra. Outra coisa que ele também estava a dizer era certificar-se que a classe trabalhadora não tem a oportunidade de viajar de avião mais de uma vez a cada 3 anos. Sim, e supostamente tudo o que ele falou vocês podem encontrar no site do Fórum Económico Mundial. Sim. E vamos deixar o vídeo Vamos dele deixar vídeos, na links, descrição. tudo na Sim, descrição, está tudo para na que descrição. vocês possam ter acesso direto se quiserem ver. E espero que o façam, porque mais uma vez reitero e volto a dizer, o objetivo do nosso podcast não é convencer-vos de nada. Simplesmente vocês utilizam o nosso podcast como, ok, vamos ouvir este tema, ou seja, nós falamos um bocadinho do tema e a partir daí vocês fazem a vossa pesquisa e tiram as vossas próprias conclusões, porque nós não estamos aqui para convencer ninguém de nada, simplesmente estamos a falar de coisas que nós pesquisamos. Era isso. A partir daí vocês fazem o que quiserem com esta informação. No questions asked. Façam o que quiserem. Portanto, outra coisa que ele disse que como objetivo era eliminar 90% das viaturas privadas e pessoais, que foi uma coisa que nós também já tínhamos falado há um bocado. Obrigar as pessoas a usar transportes públicos, mas convém salientar que em vez de haver, por exemplo, mais autocarros ou comboios disponíveis para o número de pessoas das cidades, um dos objetivos seria, teoricamente, reduzir o número de transportes públicos, e o que ia causar um fluxo enorme de pessoas que querem viajar e não têm maneira de o fazer. Quer dizer que na sua ideia global era basicamente de nos prender, entre aspas, àquelas cidades de 15 minutos e não nos deixarem mais longe do que aquilo, porque os carros, desculpem, como vão ser praticamente eliminados, não há forma de locomoção a não ser os transportes públicos que são fornecidos pelos tais governos, digamos. Sim, e segundo o que vi, mesmo se houverem veículos, acho que há um limite de 30 km por hora, uma coisa desse género. Sim, há um limite de 30 km por hora, exatamente. Mas isso vocês podem pesquisar e podem ouvir, obviamente, os vídeos que nós vamos deixar à disposição, e mesmo ir diretamente ao site do Fórum Económico Mundial. Eu pensei e ver. assim, é o melhor que têm a fazer, é consultar. Porque assim, há muita diretamente. informação lá, portanto vocês, por favor, percam-se lá a ver e pesquisem. Exatamente. E vejam e tirem as vossas próprias conclusões. Mais uma vez eu disse. Eu por acaso deixei aqui um exemplo que durante o Covid aqui nós tínhamos assim, nós não podemos sair de casa, né? E então nós, para sair de casa, tínhamos que assinar um atestado que continha o nosso nome completo, o nosso endereço, a nossa hora de saída de casa, o motivo pelo qual nós estávamos a sair de casa, em que basicamente nós tínhamos que andar sempre com aquilo, tínhamos que andar com o nosso bilhete de identidade e essa história toda, até que a polícia podia nos parar quando quisesse para fazer um controlo, vamos dizer, para ver se tinhas máscara, se tinhas o tal papel, para te perguntar o que raio é que andavas a fazer, e porque é que estavas a andar de carro, porque é que estavas a andar a pé. E também foram implementadas medidas em que basicamente só podias passear num raio de 1 km à volta da tua residência. Sim, exatamente. E se basicamente não respeitasses estas regras... O que dá, essencialmente, se nós virmos bem, dá mais ou menos os 15 minutos. Exatamente. Pronto, estás a perceber? Ou seja, isto foi um bocado, na minha opinião, uma espécie de... Como é que é de explicar? Um trial, é um ensaio. Foi como é que se diz? Ensaio. Sim, um ensaio. Sim, foi um ensaio que foi feito durante o Covid, pelo menos aqui em França, para ver se realmente as pessoas se colavam. Foi Percebem? Se as pessoas aceitavam aquilo, se reclamavam, se não reclamavam, pronto. Ou seja, se nós não cumpríssemos... Foi um teste. Sim, se nós não cumpríssemos com estas medidas, tínhamos multas. Multas por não usar máscara, multas por sair de casa, multas por isto, multas por aquilo. Mesmo quando estávamos tipo sozinhos na rua com pássaro. Sim, isso eu também presenciei algumas destas situações em que basicamente pessoas estavam completamente sozinhas na rua. Por exemplo, eu estava num lado do passeio, outra pessoa estava do outro lado do passeio, em que a polícia para, inspeciona a pessoa e pergunta-lhe por que raio é que ela não está a usar uma máscara quando não havia ninguém
à volta da pessoa. A Sim. pessoa estava no meio do nada, simplesmente a caminhar sem máscara, porque precisava de respirar, né? Porque toda a gente precisa de respirar ar puro, não. Tem que estar com uma máscara no meio de uma rua sem ninguém. Tipo em zonas com muita multidão, entendo, mas. Sim, mas não tinha ninguém. Exatamente. Pronto. Eu também tinha aqui posto que teoricamente este tipo de situações abre uma janela para um governo ainda mais centralizado. Sim. Não esquecendo também a implementação futura da CBDC. CBDC, eu depois provavelmente poderemos até, se vocês quiserem fazer um episódio sobre isso. A CBDC é o que muita gente também já falou e que vai ser teoricamente a nova moeda digital europeia, ou neste caso, moeda digital nova, vamos só dizer moeda digital, não sabemos se vai ser simplesmente Sim, ainda europeia. não sabemos qual vai ser a magnitude. Mas portanto. a moeda digital, mas emitida pelo Banco Central. Neste caso, estamos na Europa, falando da Europa, é o Banco Central Europeu. Portanto, o CBDC é Central Bank Currency qualquer coisa. CBDC. Pronto. Central Bank Digital Currency. Uma É coisa isso. desse género. E que- depois desculpa, tu até puseste aqui um ponto que não foi eu que escrevi, mas foste tu, o último de todos. Se quiseres elaborar um bocadinho. É o último de todos que está na folha aqui. Sim. Basicamente cai um bocado na questão de, lá está, manter as pessoas naquele núcleo e o que pode gerar também a redução das opções de lazer e mesmo de quem quer ir às compras, por exemplo, a nível de escolha, da opção de escolha. E o que é que eu quero dizer com isto? Como estaríamos supostamente limitados àquela distância, embora eles não tenham, isso não esteja pré-definido, segundo o que eu vi, não há o facto de tu viveres ali, Uhum. teoricamente para já tu não tens um limite de distância, tu podes continuar a ir se Para tiveres já. carro, neste já. momento, atenção, repito. No entanto, imaginem uma situação em que, por exemplo, eu quero ir tomar café, mas não quero ir tomar café ou porque já fui lá demasiadas vezes, ou porque simplesmente tenho direito Sim, ao café da esquina, tenho queres ir direito a outro sítio qualquer. a ir dar um passeio, pura e simplesmente, e quero ir tomar um café num café, sei lá, na cidade mais próxima, mas que eventualmente fica a 30 ou 40 km. Uhum. Eu sinto, como cidadão, que devo ter o direito e a liberdade de o fazer, se o quiser fazer. E ter Pronto. direito a ter um carro pessoal que tu Exatamente. possas usar para fazer aquilo que tu bem entenderes. Exatamente. E acho que... Sem teres basicamente que ser prejudicado por medidas implementadas. Exatamente. O que seria também um dos contras, entre aspas, deste tipo de cidades, não é? Uhum. Mas eu acho que é um bocado isso. E não há assim muito mais a dizer neste momento. Por agora. Acho que é mesmo isto. Este conceito de núcleos e de cidades de 15 minutos é um conceito de centralização, a meu ver. Não só a centralização para as próprias pessoas que lá vivem, a nível da vida social, da vida privada e da vida económica, ou seja, em que tudo naquele núcleo, naquela cidade tem acesso a tudo e não precisam de se deslocar para muito longe, o que teoricamente é algo positivo, mas como nós sabemos, muito provavelmente o outcome e o objetivo que vai estar subjacente pode não ser assim tão positivo quanto pensemos. Se tivermos em atenção tudo o que nós descrevemos ainda há pouco. Ou seja, há algumas palavras-chave que eu queria destacar, por acaso, antes de terminarmos o podcast, que eu tinha escrito aqui. Aí, não do outro lado, acho. E que são algumas palavras-chave que estão mesmo presentes no próprio Fórum Económico Mundial. Como governo urbano ou sociedade urbana, Internet of Things, ou seja, a internet das coisas, o que basicamente aponta para a rede de internet presente 24 horas e ligada 24 horas através de câmaras de segurança, de reconhecimento facial, identidade etc, digital, etc. controlos constantes, controlos digital e inteligência artificial, aging and longevity, ou seja, que envelhecer, como é que podemos dizer isto em português? Envelhecer, Longevidade. longevidade e o aumento da esperança de vida também. Regras na religião também. Governo global, governo corporativo
e posso terminar com a expressão da quarta Revolução Industrial, que seria esta época em que vivemos agora. Uhum. Pá, eu acho agora que já agora que estou a falar de governo, porque eu já não sei quem é que foi, e também acho que vou deixar isto aqui como uma nota final, depois podes acrescentar alguma coisa se quiseres também. Uhum. Já não sei quem é que foi que me falou que achava que, por exemplo, os governos existiam para controlar as pessoas. Alguém recentemente no meu círculo de amigos fez este comentário, que eu achei interessante. Sobretudo porque não concordo nada com, Pois. com este tipo de visão. Porque os governos, teoricamente, vou apontar para teoricamente existem para governar, o que não quer dizer controlar a população. Eles estão lá para representar a população, ou seja, a vontade da população. Não para criarem eles mesmos leis e tomarem medidas, única e simplesmente para controlar a população e para implementarem os métodos que eles entendem que Sim, impor alguma coisa que são- basicamente também nos corte liberdades pessoais. Exatamente, e é aquela velha máxima do nós sabemos melhor o que é melhor para ti do que tu mesmo. Do que tu mesmo. Exatamente. Era isso. Yeah. E isso é uma ideia que, quanto a mim, está super errada, porque os governos estão lá e são postos por lá, vamos dizer mais uma vez, entre aspas, são postos por nós, não é? Supostamente a partir do voto, e eles estão lá para nos representar, não para nos governar. Ou, não para nos governar, não para nos controlar. Sim. Não, Já é às vezes tarde. difícil colocar estas ideias. Yeah. Não, mas estão lá para nos governar no bom sentido, não para nos controlar e para representarem a vontade da população. Sim, Pronto, e esta era a minha deixa. Não sei se queres acrescentar mais não, alguma coisa. queria só perguntar se tens alguma sugestão de livros, alguma sugestão de séries, porque são à parte, era só um segmento que eu por acaso gostava de começar a deixar aqui no podcast, que é todas as semanas, ou cada vez que nós lançamos um episódio novo, se tivermos uma sugestão de alguma coisa para vocês verem, Sim. seria fixe. Portanto, ontem tínhamos falado sobre o Mr. Robot. Pá, eu acho que o Em Mr. termos de Robot não é série- porque é a minha série favorita que eu estou a dizer Yeah, isto, mas a acho minha que, também, acho que mas- neste momento é imperioso para quem puder ver essa série. Sim, Acho que é por favor. super atual. E quem diz Mr. Robot diz The Handmaid's Tale. Handmaid's Tale. Os dois por coisas semelhantes e ao mesmo tempo diferentes. Porque os dois fazem parte, ou seja, as duas séries fazem parte de uma distopia. Mas essa distopia, a meu ver, de certa forma, está a chegar um bocadinho mais perto, ou cada vez mais perto de nós, e nós não temos noção disso. Portanto, se vocês quiserem recomendações de séries, tem essas duas. Opa, a nível de livros, eu posso, por exemplo, sei lá, a nível de se quiserem um bocado na onda Sim. da globalização, Sim. podem ver, por exemplo, em português. É um livro já com algum tempo que chama-se Globalização, a Grande Desilusão, do Joseph Stiglitz, acho que estou a dizer bem, Prémio Nobel da Economia. Pá, já um pouco antigo como livro, mas acho que dá um insight sobre a globalização e um bocado sobre. Sim, mesmo que seja antigo, tem pontos que são sempre importantes de se ler e de recordar. Exatamente. E se quiserem, Yes. para também, assim, mais numa onda tecnológica e sobre, por exemplo, a Big Tech, não é? Como se Uhum. costuma dizer, Microsoft, etc. Sim. Tem, por exemplo, em português, o Assalto Planetário, que fala muito da Microsoft e foi escrito pelo Roberto Di Cosmo e Dominique Nord. E vamos deixar tudo na descrição, Deixamos quer tudo na as descrição. séries, quer os livros. Penso Vocês... que conseguem encontrá-lo em português, não tem em inglês Sim. e também para quem souber ler em francês e compreender em francês, também acho existe. que estará disponível. Pronto. E é isso. Espero que tenham gostado deste episódio. Espero que não seja demasiado longo. Espero que não seja demasiado longo, mas também tem que ser porque senão não dá para explicar. Às vezes há Exatamente. episódios que vão ser mais longos, outros menos. Mas espero que seja elucidativo e que, pá, e se tiverem dúvidas, não hesitem a mandar mensagem, a perguntar, comentar, sempre com o devido respeito. Que é a única Deixem coisa comentários no fim ou seja, quando ouvirem o podcast, se tiverem alguma coisa a apontar, alguma ideia ou algum comentário, no que vocês quiserem, deixem comentários no canal e também nos podem seguir no Instagram se vocês quiserem e futuramente vai estar disponível também no Spotify. exatamente, portanto
nós costumamos pôr alguns updates no Insta, não estamos constantemente lá, mas sim, cada vez que estamos a filmar ou que temos alguns tópicos ou queremos a vossa opinião, nós postamos na página. Portanto, não se esqueçam de nos seguir, de dar algumas dicas ou fazer alguma sugestão de algum tema que vocês queiram. Sintam-se à vontade, sempre com respeito, não se insultem nos comentários. Mas pronto, era só isso. E obrigada por estarem desse lado. Qualquer e por, que seja a vossa visão, sim, tomem isto como uma ajuda para depois poderem pesquisar por vocês próprios. vocês próprios. Exatamente. Acho que é o mais importante. E é esse o nosso objetivo principal, é mostrar-vos o outro lado das coisas. Eu também só queria dizer que mesmo no meio da diferença há sempre pontos que nós temos em comum. Exatamente. Portanto, é importante Se saber calhar depois isso. nós falámos em certos aspectos, mas vocês eventualmente já ouviram, se calhar até outros aspectos também que podem estar relacionados e depois vão Depois poder fazem fazer a ligações. ligação. Exatamente. É isso. Mais uma vez, obrigado por terem estado connosco. Façam like, subscrevam o canal, Partilhem o partilhem vídeo. com os vossos amigos, família, cães, gatos. Gatinhos, baquinhas e cabrinhas. Muito importante sempre. E estejam atentos, porque vêm aí mais episódios. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até à próxima. Tchau. Fiquem bem.